Bom dia, na paz do Senhor Jesus Cristo. Aqui quem fala é o pastor Jefferson, pertenço à Igreja Evangélica da Paz, na rua Silva Jardim, 503, Macuco Santos, na direção do pastor Rinaldo Filho. Vamos orar para iniciar esse estudo, essa reflexão de hoje. Senhor nosso Deus e nosso Pai Celestial, meu Deus, venha abençoar, meu Deus, essa reflexão, esse estudo nesta manhã, meu Deus. O tema será Vencendo a Depressão, meu Deus. Que o Senhor venha falar aos nossos corações, no nome de Jesus. Amém. O texto base da lição é Salmos 4, versículo 8. Em paz também me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. O tema é Vencendo a Depressão. Eu vou falar sobre o que os psicólogos evangélicos dizem. As armas mais poderosas que Satanás tem utilizado nesses últimos tempos são a origem psíquica e atinge de cheio os sentimentos e as emoções das pessoas. Os consultórios de psicólogos e psiquiatras, cada vez mais lotados, atestam esta realidade, mas o salmista apresenta um remédio para a depressão. Somente o Senhor nos faz viver em segurança e paz. O que é depressão? Depressão é uma doença marcada por mudanças extremas no comportamento, na energia e no ânimo de uma pessoa. Então, a depressão atinge o comportamento do ser humano. Afeta tanto a mente quanto o corpo. É bem diferente de estar triste. Sentimentos ocasionais de tristeza são normais e podem ter inúmeras causas. Na depressão, o sentimento de tristeza não tem proporção e nem sempre relacionado a causas externas. Fatores neurológicos. No cérebro humano existem dois mensageiros químicos, os neurotransmissores, que são chamados de serotonina e norepinefrina. Os níveis deles aumentam ou diminuem, mudando nossas emoções. Quando os neurotransmissores encontram-se em equilíbrio, sentimos a emoção certa para cada ocasião. Porém, quando alguém está deprimido, é sinal que os mensageiros químicos não estão em equilíbrio. Causas da depressão: incidentes estressantes ou perdas. É natural sentir-se triste por uma perda, como a morte de uma pessoa muito querida ou o fim de um relacionamento efetivo. Às vezes essa tristeza pode ser transformada em depressão. Então pode ser a morte de um ente querido, como aqui diz, ou o fim de um casamento, o fim de um relacionamento afetivo. Pode ser também doenças físicas. Algumas doenças como esclerose múltipla ou derrame podem causar alterações cerebrais que levam à depressão.
Níveis hormonais. Os hormônios são substâncias que se encontram no organismo. Se o nível de hormônios entrar em desequilíbrio, a depressão pode surgir. Exemplos: a pessoa com distúrbios na tireoide, geralmente causadas pelo descontrole de hormônios, pode ficar deprimida. Uso de medicamentos, drogas e álcool. O álcool e algumas drogas ilegais podem agravar a depressão. Não é indicado que os deprimidos usem essas substâncias, mesmo que pareçam ajudar momentaneamente. Origem espiritual. É gerado por pecados não confessados, que trazem à pessoa sentimentos de culpa. Alguns sintomas da depressão: sentimentos persistentes de tristeza, de ansiedade, vazio de desesperança e pessimismo, desamparo, de culpa, falta de amor próprio e de que sua situação não tem jeito. Então, isso são alguns sintomas da depressão: tristeza, ansiedade, desesperança, pessimismo, desamparo, culpa, perda de interesse ou prazer por hobbies, atividades que a pessoa costumava de fazer, costumava de gostar. Acordar muito cedo e dormir demais, ou falta de sono, perda ou ganho de apetite de peso. Falta de energia, fadiga, sentimento de oromosidade, irritabilidade, inquietação, ideia fixa e vontade de praticar suicídio, dificuldade de se concentrar, de lembrar coisas, de tomar decisões, dores crônicas, problemas digestivos, choros frequentes por causa de indefinida ou por algum motivo que normalmente seria insignificante. Não consegue ordenar os pensamentos. Sensação de que algo ruim está por acontecer. Então, esses são alguns sintomas da depressão. Fatores psicológicos. O psicólogo cristão, Dr. James, adiciona 9 fatores que podem levar a pessoa à depressão: ausência de romantismo no casamento, autoestima negativa, problemas com os filhos, dificuldades financeiras, solidão, doenças, cansaço e pressões do tempo, estresse, conflitos aparentes e envelhecimento. Alguns segredos para superar a depressão. Primeiro é admitir que está deprimido. Você tem que admitir que está deprimido. Analisar sempre seus pensamentos e senso de julgamento. Não acumular lixo na alma. Isso não é guardar ira, não podemos guardar ira, amargura, ressentimento, ansiedade, medo, ódio, falta de perdão, rancor, inveja, ciúme e sentimento de inferioridade.
ocupar o tempo com coisas boas e edificantes. Vamos ver na palavra de Deus, aqui no livro de 1 Reis, um homem de Deus que passou pela depressão. Causas da depressão. Observemos alguns elementos que podem levar-nos à depressão. A oposição. Quando Elias chegou a Jezreel e soube que Jezabel intentava matá-lo, 1 Reis 19, versículo 1 e 2, tomou atitudes que revelaram seu estado depressivo. Sempre que realizamos ou estamos prestes a realizar algo importante para Deus, enfrentamos o ataque do inimigo. Essas investidas inesperadas ou oposição sistemática visam enfraquecer nossa confiança na proteção divina, levando-nos a desistir de lutar e assim impedir o progresso da obra de Deus. Então, quando o cristão tenta fazer algo para Deus, existe sempre uma oposição. Frustração. O sentimento de incapacidade ou fracasso diante da realização de um trabalho aparentemente inútil pode levar-nos à depressão. A ideia que se tem é que a vida não faz o menor sentido. Elias perdera o ânimo e o interesse de viver. Toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. 1 Reis 19, 4. Humanamente falando, não somos diferentes do profeta. Compartilhamos a mesma natureza. Então nós vemos as causas da depressão, que é a oposição, frustração e agora o medo. O pavor incontido do que nos possam fazer os adversários e a possibilidade de sermos perseguidos, ridicularizados, caluniados ou até mortos podem levar-nos à depressão. Foi o que aconteceu com o profeta Elias. Angústia. Quando enfrentamos um problema de difícil solução e não vislumbramos uma saída, tendemos à tristeza e à angústia. É justamente nesse momento que a crise depressiva se instala. Então, a oposição, a frustração, o medo, a angústia são alguns sentimentos que podem levar o indivíduo à depressão, como foi no caso do profeta Elias. Reações naturais diante da depressão. Fugir. Moisés, incompreendido pelos filhos de Israel e procurado por Faraó, fugiu para Midian. Êxodo 2, versículo 15. Fugir é a primeira reação quando nos sentimos incapazes diante do inimigo. Davi tomou a mesma atitude. Durante a prolongada crise, que fugiu para Aquis, rei de Gate, fazendo de louco. Muitos, por não confiarem completamente em Deus, usam o sono,
o isolamento, o entretenimento e tantas outras coisas para fugir da realidade. Caro irmão e irmã que esteja enfrentando um problema difícil, o ponto de desejar esconder-se em uma cisterna, saiba que o Senhor tem um escape para você. Saiba que Deus, Ele tem uma solução para o seu problema. Saiba que Deus, Ele é nosso refúgio, Ele é nosso abrigo. Esconder-se. Elias realizou grandes feitos perante o Senhor, extirpou a idolatria de Israel e fez chover sobre a terra, após um longo período de seca. Todavia, isso não impediu que o profeta ficasse apavorado diante dos desprezíveis ameaças de Jezabel. 1 Reis 19, versículo 4 ao verso 9. Desistir. Muitos, quando deprimidos, ficam alienados ou fechados dentro de si, como um casulo. O abandono da comunhão com os irmãos pode ser um sintoma de depressão. Deixou ali o seu moço. 1 Reis 19:3. Elias não devia ter dispensado seu auxiliar, nem deveria ter ido para o deserto. A solidão agrava a depressão. Um bom confidente e santo irmão e amigo é uma boa linha de defesa pelo fato de ter alguém para dialogar, orar juntos. A depressão priva a pessoa do relacionamento com os irmãos e amigos. Ela deprime o desejo de viver. Então, a pessoa deprimida, é bom sempre ter uma pessoa da família ou da igreja para dialogar, para dizer os seus problemas, a sua situação em que se encontram. Fugir, esconder-se e desistir são algumas reações naturais diante da depressão. Enfrentando a depressão. Confiando firmemente no Senhor. Você, meu irmão, minha irmã, você deve confiar plenamente no Senhor. Deus, Ele é soberano, nada ocorre sem sua permissão. Nada acontece sem a permissão de Deus. O crente que confia na soberania de Deus, mesmo nos momentos difíceis, como os vividos por Elias, não se deprime, mas descansa naquele que tudo pode. O Senhor jamais pode abandonar. Ele não havia abandonado o profeta, mas seu povo fiel. Nem seu povo fiel. Orando e jejuando. O crente fiel pode deparar-se no seu dia a dia com situações somente que são resolvidas através da oração. Jejum e a oração são armas espirituais poderosas para trazer cura e alívio para os nossos corações abatidos. Tem um versículo aqui em Romanos, se eu me recordo, em Romanos 12, vamos ver aqui Romanos capítulo 12,
Romanos 12, estou chegando aqui. Romanos 12, versículo 12. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e perseverai na oração. Então aqui diz, né? Perseverai na oração. Então, como devemos enfrentar a depressão? Confiando firmemente no Senhor, orando e jejuando e evitando autocomiseração. Elias considerava-se a única pessoa que ainda era autêntica para com Deus. Solitário e desanimado, esqueceu-se de que outros permaneceram fiéis no meio da impiedade de sua nação. Elias pensava que era o único que era fiel, mas tinha outros que continuavam na fidelidade, entregando a vida e o futuro a Deus. O deprimido deve, sem demora e pela fé, levar a Cristo o fardo opressor da sua angústia, convicto de que Ele o livrará e de tudo cuidará. Ter convicção de que Deus nos ama e que Ele se importa conosco fortalece e consolida a nossa fé, principalmente quando as circunstâncias desagradáveis nos ameaçam por fim e nos atingem. Então devemos entregar nossa vida e nosso futuro a Deus. Como diz o texto, devemos ter convicção de que Deus nos ama. Saiba que Deus, Ele te ama e que Ele se importa conosco, nos fortalece e nos consola nossa fé. Além de evitar a autocomiseração e entregar-se a vida ao Senhor, o cristão deve confiar em Deus, orar e jejuar, a fim de enfrentar e vencer a depressão. Saindo da depressão. Após ouvir atentamente as queixas de Elias, Deus o encorajou da mesma forma. O Senhor, que restaurar seu ânimo, trazendo alívio para sua alma abatida. Restauração física. Através de um anjo, Deus proveu alimento, água para o profeta. Em seguida, o Senhor proporcionou um sono reparador. 1 Reis 19, do 4 ao versículo 6. O bem-estar físico e psíquico de Elias era fundamental. Mudança de ambiente. Deus tirou Elias do deserto, conduzindo a Horebe, cerca de 300 quilômetros de Betesba. Elias precisava de tempo e de um novo ambiente para considerar sua vida sob um novo ponto de vista. Um ambiente estressante é uma rotina rígida, ininterrupta, afeta a saúde física e mental da pessoa. É imprescindível ao deprimido mudar de ambiente, modificar sua rotina, reduzir seu trabalho e desfrutar de um período de férias para passar mais tempo com sua família. Bem-estar espiritual. O vento, o terremoto e o fogo no Monte Horebe eram uma demonstração da suficiência e do poder de Deus. A voz mansa e suave, por sua vez, falava do grande amor do Pai. Talvez uma caverna
não seja o local mais adequado para Deus revelar-se a alguém. Todavia, nas situações mais adversas da nossa vida, o Senhor pode vir ao nosso encontro para nos tirar da depressão. O profeta saiu daquele lugar com uma nova visão acerca do seu Deus. Vamos ver em Salmos 23, 4, 5. Salmos 23, 4, 5. Aqui, Salmos 23, 4, 5. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. A restauração física e mudança de ambiente, a modificação da rotina, a redução das horas de trabalho em um período de férias são algumas atitudes que combatem a depressão. Então nós vimos como sair da depressão. A restauração física, mudança de ambiente e bem-estar espiritual. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, inclusive a depressão. O Deus de Elias também é o nosso Deus. Assim como Deus deu vitória ao profeta, nos concederá também. Para terminarmos esse estudo, vamos fazermos uma oração. Senhor nosso Deus e nosso Pai Celestial, sabemos, meu Deus, que muitas pessoas, Senhor, passam por esse problema da depressão, meu Deus. Muitas pessoas até mesmo dentro da igreja, mesmo no trabalho, ou mesmo no ambiente familiar, meu Deus, se encontram em depressão, se encontram, meu Deus, em momentos de angústia, em momentos de tristeza, em momentos de preocupação. Mas o Senhor, meu Deus, é o Deus que pode mudar essa situação, meu Deus. Assim como o Senhor mudou a situação, Senhor, meu Deus, do profeta Elias, mudou aquela situação em que ele se encontrava de depressão para um momento, Senhor, de vitória, Senhor, meu Deus. E eu creio que esse irmão, que essa irmã, que esse jovem que ouve esta mensagem, meu Deus, ele pode sair dessa depressão, meu Deus. Ele pode ser uma pessoa, Senhor, vitoriosa. Por isso, meu Deus, nós declaramos, Senhor, a vitória no nome de Jesus Cristo, meu Deus. Assim como Elias venceu, você também vencerá. É que eu te peço essas bênçãos. No nome de Cristo. Amém. Fique com Deus e que Deus te abençoe.